No canal Sua Filosofia, inaugurando mais um quadro, Política para não ser um ignorante. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Sua Filosofia e hoje inaugurando um quadro muito bonito chamado Política para não ser um ignorante. Professor, então eu serei um sábio? Yes, seremos sábios. Mas sabe em que maneira? Sabe em que medida? Sabe em que sentido? Estamos falando aqui da sabedoria socrática, não do grande detentor do conhecimento, mas daquele que possui a vontade de querer conhecer. Então nisso seremos sábios, ok? Seremos sábios porque na política, esse assunto tão atual, tão importante para a sua vida, nós precisamos querer nos atualizar, conhecer cada vez mais, entender o outro lado, conhecer novos conceitos. E o ignorante não é aquele que não sabe. Ninguém sabe das coisas. A gente não sabe a maior parte das coisas. O ignorante é aquele que não se esforça para aprender, é aquele que não deseja ir atrás, que não se abre ao novo, que não se lança à necessidade de conhecer o outro lado. Então nós, com esse novo quadro, traremos aqui para vocês uma formação básica sobre o que é política, conceitos filosóficos sim, mas chocando sempre com a nossa realidade, para que você se desenvolva como um cidadão cada vez mais consciente, para que nós possamos colher cada vez mais frutos de uma elucidação intelectual que se desenvolve na nossa prática do cotidiano, transformando em pessoas mais respeitosas, mais inteligentes politicamente e, é óbvio, muito mais abertas ao diálogo e à conversa. Galera, como vai funcionar esse canal? Vou trazer... esse quadro. Eu vou trazer para vocês conceitos filosóficos e vou chocar com a realidade. O objetivo, crescer politicamente, ok? Então, para isso, eu vou começar hoje do início mesmo, falando sobre o que é política, falando sobre os fundamentos dessa arte, ciência, governo, enfim, o que significa política. Então, para isso, eu vou pedir a sua colaboração, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários os temas que você deseja ver sobre isso. Posso contar com você? Demorou então. O que é a política? Vamos começar por aí então? A política, galera, se transformou nos últimos tempos, vamos falar aí principalmente no Brasil, né? Mas não só, tá? Em um tema muito polêmico. Pessoas brigam por política, famílias se dissolvem por política. Vocês provavelmente ou já se envolveram ou já viram alguma grande briga entre pessoas que se gostam, que têm laços familiares muito próximos, laços de amizade muito fortes e que se dissolveram por questões políticas. Mas aí eu fico com a dúvida, será mesmo que são questões políticas que estão sendo discutidas ali? O que seria a política então? Povo, vem comigo. Quando nós falamos de política, não estamos dizendo somente daquilo que os presidentes dos países, os deputados do nosso Brasil, os prefeitos aí de todos os municípios e cidades do Brasilzão fazem. Não, política não é só isso. Política é um sentido muito mais amplo. Nós vamos falar aqui a partir de 4 perspectivas. O que seria a política? O que é a política na vida real? Primeiro de tudo, a política enquanto a doutrina do direito e da moral. Quando a gente olha lá para a Grécia Antiga, nós vamos conseguir perceber que Aristóteles, lá ao ensinar a sua Ética Nicômaco, diz o seguinte, ó, essa obra aqui é importante, mas vai vir uma obra muito maior ainda, chamada Política, que é nada mais, nada menos do que o maior dos conhecimentos que nós precisamos ter. Por quê? Porque o ser humano sozinho não consegue ser feliz e ele precisa do outro para alcançar a felicidade. Então, quando nós olhamos para a política nesse sentido, a política se transforma em uma capacidade dos seres humanos de pensar no bem, o que seria a justiça, o que seria o certo, quais seriam as ações positivas para uma vida
benéfica. Beleza? Então política tem essa perspectiva, a perspectiva de pensar no bem, de pensar no que é certo, de pensar na justiça, correto? Uma outra perspectiva também adotada para falar sobre política é a ideia da teoria do Estado. Ou seja, quando nós olhamos para a política, pensando em como deve se organizar o poder que vai nos governar. Aqui eu adoro. Por quê? Porque um monte de gente empina o nariz e fala: eu não preciso de política, eu odeio política. Odeia os cambal. Porque quando você vai lá no mercado e você vê a parada cara, você fala: ai meu Deus, esse negócio tá caro. Aí você olha no posto de combustível e fala: meu Deus, como a gasolina tá cara. Mas é óbvio, porque a política faz parte da sua vida. Eu costumo dizer o seguinte: não é escolha ser ou não ser político. Você é um ser político. Política é tão essencial quanto o ar que você respira, é tão indispensável quanto o ar que você respira, porque ela tá aí. E ela vai e te afeta consecutivamente. Então, quando nós falamos da questão da teoria do Estado, nós estamos falando de todos os filósofos e, na verdade, de todos os pensamentos que tentam construir como seria um Estado melhor. Lá na Grécia Antiga, nós chamávamos de estado ideal, que seria o estado perfeito. Então nós criamos muitas utopias. E nós também podemos falar sobre essa ideia de como seria um estado justo, como seria um governo da hora. Sabe quando vocês estão conversando e aí chega assim e fala: meu, mas seria muito legal que o governo fosse assim, não seria? Pô, é verdade, ele podia fazer isso, nossa, seria isso. Aí você está construindo a teoria do estado. Só que entre teoria e prática existe um abismo. Calma aí que eu vou chegar nessa parte da prática no último tópico. Então, primeiro, a questão da doutrina da moral, né? Do direito e da moral. Segundo, a teoria do Estado. Terceiro, a política pode ser vista também como as relações entre os sujeitos, que nós chamamos de relações intersubjetivas. Se você desconsidera esse aspecto da política, você desconsidera tudo. Grande parte, o recheio da política. O que nós estamos falando aqui por relações intersubjetivas? Vamos pensar assim: eu, Antônio, na segunda-feira vou entrar em sala de aula no colégio que eu dou aula. Lá, os alunos precisam usar uniforme, eles obedecem um horário, tem um sinal, eles vão comer na hora em que é organizado para comer, eles vão sair na hora em que é ordenado para sair. Então existe todo um conjunto de regras, correto? Essas regras partem do colégio para eles. Então a gente chama aí de uma regra hierárquica. Mas você concorda comigo que entre os próprios alunos existem ali maneiras de lidar? Existem valores que devem ser respeitados? Hoje nós falamos muito da convivência saudável, do não bullying, por exemplo, e como isso é importante de estar na consciência das pessoas. Então entenda, quando nós falamos da política como relações intersubjetivas, estamos falando de uma perspectiva que estuda o comportamento da sociedade em si, não necessariamente do poder agindo nas pessoas, mas das ações entre as pessoas. Como as pessoas se organizam, como as instituições, como a própria sociedade encara alguns problemas. Você pode aí perceber que quando as pessoas falam assim: como que nós vamos lutar contra a corrupção lá no Congresso se na fila do mercado a pessoa corta o lugar? Pô, você entende que são duas coisas diferentes? Em uma a gente está falando sobre a teoria do Estado, a questão dos ajustes do poder. Em outra parte a gente está falando ali sobre as relações intersubjetivas entre as pessoas. Então aí começam as confusões. Não é possível chegar a um consenso, a um acordo, a um diálogo, se nós estamos falando de coisas diferentes. Então quando você for começar a discutir política, pergunte: de que tipo de política nós estamos falando aqui? De uma teoria do Estado, como o Estado deveria ser? Então vamos viajar. Ou de, o que seria justo, injusto, certo ou errado? Então vamos viajar nisso aqui. Ou como a sociedade se comporta? Vamos falar disso aqui. E aí a moral, a ética, a própria sociologia está muito inserida nesse contexto. E por último, a parte mais falada de toda a política hoje em dia, que é a questão da arte ou ciência de governar. Professor, então você quer dizer que o que os políticos de carreira fazem não é política? Muito pelo contrário. Estou querendo dizer para vocês que
nossa vida coletiva é uma manifestação da própria política. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando nós falamos dos cargos, por exemplo, em Londrina aqui, Marcelo Bellinati ali, o nosso prefeito, essa pessoa é um representante do povo, exercendo um poder. E isso está dentro da questão de governo. Prof, o que seria o governo? Seria a capacidade ou a necessidade que nós temos de direção, de administração. Pensa na sua casa. Quem paga a conta? Quem tira o lixo? Quem dá comida para os cachorros? Isso precisa também existir em uma escala maior. E o nosso Estado moderno fez com que houvessem divisões. E no Brasil, por exemplo, existem múltiplas divisões, como município, Estado e federação, e tudo isso aí vai se somando a uma complexidade muito maior que nós vamos trabalhar nos outros vídeos, mas que nós podemos entender que essa parte da política, que é a arte ou ciência de governar, lida um pouco mais com a análise daquilo que existe e daquilo que é feito pelos governantes, pelos representantes. Então é aqui que nós vamos olhar estratégias de governo, planos econômicos, atitudes, jogadas. Então, quando você olha para a TV Câmara, TV Senado, e tá passando lá aqueles debates que envolvem questões como, por exemplo, aborto, questões como previdência, tudo isso diz respeito ao povo, com certeza. Mas naquele instante, não é só o fato de olhar para o povo que está em jogo. Existe toda uma logística política que está dentro dessa ciência de governar que nem sempre nós cidadãos entendemos. Porque, por exemplo, existe ali um representante de um determinado partido que precisa fazer uma ligação com outro partido, existe ali uma pessoa que tem uma espécie de troca de interesses no seu voto. Eu não estou falando que isso é certo nem que isso é errado, estou falando que isso existe. E aí está muito mais naquela ideia do Maquiavel, do realismo político, onde nós analisamos o que acontece. Então, quando você para e analisa a política, você começa a perceber que ela possui aí, claro, essas 4 facetas, e ela não é só uma delas, nem só outra. Ela é um múltiplo, uma espécie de múltipla perspectiva sobre um assunto. Então, por favor, nunca aceite respostas simplórias para problemas complexos. Quando nós falamos de política, estamos falando dessa questão de administração do Estado, do que é certo, justo, estamos falando da relação entre as pessoas e do que seria um Estado bom. Estamos construindo essas relações, estamos pensando sobre elas. Eu espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês hoje sobre o que é política, essa múltipla face ou múltiplas faces da política, e eu espero também que vocês voltem para assistir os nossos próximos vídeos sobre essa questão de política, beleza? Queridos e queridas, não se esqueçam, estudar política não é mero luxo ou intelectualismo. Estudar política faz parte da sua sobrevivência e da construção de uma vida melhor para você, para aqueles que você ama e para todos que convivem no mesmo estado, na mesma vida, na mesma polis que você. Beleza? Queridos e queridas, milhares de beijos, fiquem com Deus, me sigam lá no @proftoninho, deixa aqui seu like, se inscreva no canal e vamos cada vez mais chegar longe com as nossas reflexões. Beijo, beijo, tchau, obrigado!